Agora, nesse gráfico, estamos mostrando como foram salvos esses 3.000 pessoas no dia de Pentecostes. Atos 2, começando com 14, não é? O início da pregação de Pedro, até versículo 41, não é? Com o batismo desses quase 3.000 pessoas. Então, estamos falando do dia de Pentecostes, o primeiro bloco. Depois, a pregação do Evangelho por Pedro, 14 até 36. E depois eles foram convictos dos pecados e querendo saber o que fazer. Em Atos 37, compungiu-se-lhes o coração. E a resposta de Pedro, então, em Atos 2 e 38, a primeira parte, foi: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Aí, então, o resultado que vai ter, ele disse, é perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2 e 38. Então, em Atos 2 e 41, nós podemos ler aqui: então, os que lhe aceitaram a palavra que foi prego por Pedro e os outros apóstolos, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E aí, como vivia esta nova igreja? E uniram-se aos outros crentes na frequência regular, reuniões de ensino dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos, então, de comunhão e nas reuniões de oração. Regularmente, eles adoravam juntos no templo todos os dias, reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das suas refeições com grande alegria e gratidão, louvando a Deus. A cidade inteira tinha simpatia com eles, e cada dia o próprio Senhor acrescentava à igreja todos os que estavam sendo salvos. Isso é de uma versão chamada a Bíblia Viva, né? Atos 2, 42 a 47. Uma coisa importante aqui que aconteceu. Então, foram salvos, perdoados os seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo naquele momento do batismo. E o Senhor acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. A igreja é o corpo de todos os salvos. No exemplo de Saulo, o perseguidor da igreja que foi convertido e foi transformado no grande apóstolo Paulo, podemos ver a importância e propósito do batismo. Ele mesmo conta a história da sua conversão em Atos 22, no versículo 16. Ele fala que Ananias, o cristão que Deus havia mandado para falar com ele, disse-lhe: e agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Aqui a salvação é chamado lavar os pecados. O que acontece no batismo? Os pecados são lavados. Quando é que Paulo foi salvo? Muitos dizem no caminho para Damasco. Mas já ouviu esta frase? Já repetiu esta frase? Paulo foi salvo no caminho para Damasco? Vamos ver se é a verdade. A história começa em Atos 9, versículo 1. Ficamos sabendo que Saulo, um nome que foi mudado depois da sua conversão para Paulo, o grande perseguidor da igreja, esse Saulo, ia para Damasco com cartas que lhe davam autoridade para entregar à sinagoga local, e se encontrasse cristãos presentes, poderia prendê-los e trazê-los de volta para Jerusalém. Atos 9, 3 até 6, seguindo eles estrada fora, ao aproximar-se de Damasco,
Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então, em Atos 9, 7 até 9, os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiado pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. E então, em versículo 17, estamos pulando algumas coisas aqui por uma questão de tempo, mas em versículo 17, Deus mandou um homem chamado Ananias falar com Saulo. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E em versículo 18, Ananias impôs sobre ele as mãos, imediatamente lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. No mesmo instante, coisas parecidas com escamas, então, caíram dos olhos de Saulo, e ele pode ver de novo, e ele se levantou e foi batizado. Ele não demorou mais, mas fazia 3 dias desde que ele conheceu Jesus e entendeu que estava no caminho errado. E Paulo mesmo explica que o Ananias falou foi: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados invocando o nome dele. Atos 22 e 16. Batismo foi o momento em que os pecados de Paulo foram lavados e ele foi salvo, não foi no caminho para Damasco.